nosso contato será com o campeoníssimo Edu Dracena. E hoje com outro campeão daquela geração maravilhosa, do time que conquistou 6 títulos. Eu não sei se ele gosta de ser chamado de baixola, não, mas carinhosamente a torcida do Santos, já estou vendo uma camisa do Santos atrás dele. Tem que ser. Chamava ele de baixola. Tem duas ali, ó, que maravilha. É o Matson, um homem que veio do Vasco da Gama para o Peixe, foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Tudo bom, Matson? Satisfação falar contigo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Prazer todo meu, né? Muitos anos aí que a gente não se fala. É um prazer participar do seu programa. E comigo vai ser assim também. Pronto, falei. Aí tá certo. Eu gostei do bordão, hein? Antes de continuar com o Matson, galera, se inscreva no canal aí embaixo, dá um like aí para você ser notificado sempre que tiver vídeos, e temos vídeos todos os dias. Matson, você não me viu, mas eu te vi, tanto que você compartilhou o vídeo na hora que você estava aquecendo. Eu tive no dia 15 de março, foi o último jogo de vocês, do São Caetano, você está no São Caetano agora. Ganhou da Portuguesa Santista aqui em Urico-Mussa, 3-1. Você teve um problema até de ordem muscular naquela partida, né? Tá correndo bem ainda, hein, garoto? Rapaz, tô muito tempo sem jogar um jogo oficial. Acabei que aceitei aí o convite do Galo, né? E quando eu tava começando a entrar em forma de novo, acabou que tive essa lesão aí. Mas com 34 anos ainda tô correndo bem. Vai jogar até quantos anos, Matson? Rapaz, a minha intenção é jogar mais 1 ano, 2 anos aí, até os 35, 36, né? Mas tudo depende do estado físico, né? Tô falando de daqui a 2 anos, mas de repente pode alongar um pouco mais. Domingão tá contigo nessa barca aí no ABC junto com o Galo, né? Tá lá. Figuraça. Matson, como é que foi ter vestido essa camisa do Santos? O Alessandro de Souza já tá perguntando qual foi o gol mais bonito que você fez pelo Alvinegro. Então, rapaz, primeiro foi uma satisfação enorme, né? Vestir uma camisa grandiosa como a do Santos e ter conseguido títulos e também ter conseguido aí desempenhar um bom trabalho da sequência que eu tinha vindo do Vasco. Então, o prazer é enorme. E o gol mais bonito pelo Santos, rapaz, teve um contra o Oeste. Na Vila ou lá em... Lá no Pacaembu. Contra o Oeste. E eu tirei para a esquerda assim, soltei um canal mais bombado, larguei uma bomba, a bola foi lá no ângulo. Foi um dos gols mais bonitos aí que eu fiz, pelo Santos. Ô Márcio, por que você ficou tão pouco tempo no Peixe? Você veio para cá em 2009, o time não estava legal, e em 2010 final de 2010 você foi para o Atlético Paranaense. Rapaz, até hoje eu não sei porquê, né? Mas acredito que tenha sido por aqueles momentos de juventude, né? As bagunças e tal, algumas indisciplinas também que ocorreram, não nego. E eu acredito que isso influenciou bastante, né? Na minha saída do Santos, porque eu não esperava. No entanto, que eu nem me apresentei em 2011 com o Muricy, né? Primeiro o Adilson, depois o Muricy. Isso, nem me apresentei e aí fui emprestado para o Atlético Paranaense. E me diz uma coisa, o Dorival era teu vizinho? Dorival morava no 10º andar na época. Era meu vizinho. E você morava em qual andar? Eu morava na cobertura. E quando tu fazia as festas lá, ele via essas coisas, não? Com certeza. E naquela época lá, que você era mais jovem, aprontou muito mais? Bastante. Era o momento, né? O momento, a gente não pode desperdiçar o momento. As coisas foram acontecendo e a gente foi na empolgação, né? Eu fui
não vou dizer assim irresponsável, porque eu acho que era da idade, estava no momento bom, o time, dentro, fora de campo, estava tudo dentro dos conformes, então eu acredito aí que foi um momento de extravasar. Dá para contar alguma história dessas aí, já que ficaram no passado, ou é muito pesado, mas uma só, para todo mundo dar risada aí. Rapaz, teve uma que foi logo quando a gente foi campeão paulista, e aí já deixei tudo esquematizado em casa e fiz aquele churrascão, aí caímos na piscina e tal, papai, minha mãe entrou dentro da piscina, começou a gritar, põe meu filho, Dorival, põe meu filho. Começou a gritar o nome do Dorival, rapaz, a vizinhança inteira ouvindo. Mas já tinha tomado umas Brahma, umas Antárticas, não? Já tinha tomado, era tudo. Pô, aqui, ó, não tem que vai beber água. Não tem jeito, né? Não teve jeito. E aí ele escutou tudo, cara? Rapaz, no outro dia, reunião. E aí? Dia de reunião. E aí, Dorival bravo pra caramba. Aí conversou comigo e tal, pô, que não só ele morava lá, moravam outras pessoas também importantes, né, como de outros cargos, né, de outras profissões, né, tinha juiz, tinha desembargadores, aí falou, os caras vão te tirar daqui, rapaz, não sei o quê, não vai nada, tá tudo certo. Aí eu sempre falava que não ia fazer mais, mas que a gente era o momento. Passava 15 dias, tava fazendo. Era o momento. 15 dias era muito. No outro final de semana, o couro comia. E me diz uma coisa, Madison. Perguntaram aqui para mim, eu não sei agora quem perguntou, senão eu falava. Você se sente mais ídolo no Vasco ou no Santos? Da torcida vascaína ou da torcida santista? Cara, eu acredito que mais pelo Santos, né? Assim, por ter conseguido... O Sandro Barreto. Por ter conseguido os 2 títulos, né? Da Copa do Brasil e do Paulista. Da Copa do Brasil marcou mais pelo Santos por ter sido inédito, né? Então, mas eu tenho um carinho enorme pela torcida do Vasco, né? Alguns torcedores mandam mensagem também, né? Dizendo que para voltar e tal, carinhosamente, assim, eu agradeço muito os torcedores do Vasco. A Maria Zilda está perguntando como era o dia a dia com o Neymar, Madison. Só alegria. E deixa eu te fazer outra pergunta já em cima dessa. O Molina contou aqui semana passada que o Neymar e o Ganso, e mais um, eu acho que foi você. Será? Amarraram ele numa árvore, deixaram 3 horas pendurado lá no CT e no dia seguinte ele foi descontar. Era você que era o terceiro elemento, que ele não lembrou, não? Rapaz, bem provável. Eu lembro que nessa época a gente amarrava. Uma vez nós amarramos o Zé Love também. Pensa num homem bravo. Olha que o Zé Love é gente boa, brincalhão pra caramba. Esse dia ele não gostou. E é grandão, cara. Ficou bravo, cara. Agora já era. Ih. Mas amarraram ele aonde? Na árvore também? Na árvore só. Não, o Zé Love nós amarramos no pé da trave. E aí? E começaram a dar bomba nele? Acho que foi no aniversário dele, cara. E dá-lhe ovada e. Nossa senhora. Depois ele ficou bravo, ficou sem falar com a gente depois. E o dia a dia com o Neymar, como é que era, o Madison? Só alegria, né, cara? O Neymar é um menino muito educado, muito alegre, né? Assim, simpático, né? E por ele, naquela época, era garoto, né? Com 17 anos, pô, você via nitidamente que ele só queria jogar bola, só queria jogar futebol, né? Então era assim, super tranquilo, né? A gente fazia as coisas de molecada mesmo, jogava videogame, ficava no quarto até tarde, um com o outro. Era um moleque especial, desde sempre, desde que eu a conheço, é um moleque especial. O King Champs, e eu vou aproveitar até para aumentar essa pergunta, está perguntando como é que era o dia, como era a convivência desse grupo, e você foi o destaque do campeonato paulista em 2009 pelo Santos. O Santos chegou à final. Você se arrepende de ter aceitado? Tá ali, o troféuzinho tá ali. Tá ali, né? Foi o destaque do time, né?
Você se arrepende de ter aceito aquela camisa do Ronaldo? Pegaram no teu pé porque tu recebeu aquela camisa do Ronaldo, fenômeno na época, né? Rapaz, como é que o cara vai se arrepender de ter a camisa do Ronaldo? Não tem como, o cara foi ídolo mundial, viu o cara, cresci vendo o cara jogar praticamente, né? E o Ronaldo era um ídolo para mim. Era não, ainda é, né? Então, assim, pô, quando eu ganhei a camisa dele, nossa senhora, fiquei feliz. Tem ela até hoje. E, Matos, como é que foi? E como é que foi seu destaque do time de 2009? E aí, de repente, chega 2010, treinador novo, e você teve que ficar no banco algumas vezes. Entrava sempre, mas ir para o banco. Isso aí foi difícil para você, que era jovem na época, ou não? Então, confesso que quando eu cheguei no Santos, eu não esperava que eu ia me destacar tanto assim, né? Porque quando eu cheguei em 2009, só tinha medalhão. Fábio Costa, Fabão, Fabiano Heller, Lúcio Flávio? Lúcio Flávio, né? Rony? Inclusive, eu cheguei praticamente junto com o Lúcio Flávio. Nessa época, eu até pensei, falei, putz, Lúcio Flávio também vi jogando desde novo. Falei, meu, cara craque desse. Eu falei, como é que eu vou jogar nesse time e tal? Confesso que não esperava, mas no dia a dia, nos treinamentos, né, fui me dedicando, fui pegando confiança, que eu já tinha vindo do Vasco num momento bom, embora o Vasco não estava num momento bom. A gente tinha caído de divisão. Mas eu vim de uma crescente e consegui, naquela época, ainda dar sequência, né, no trabalho. Acho que eu vim num momento que todo jogador tem, aqueles 3, 4 anos aí no auge. Eu acho que esse momento aí me ajudou, que eu vim numa crescente, né? Você começou com... Conta um pouquinho da tua história, depois a gente vai falar mais de Santos, né? Vamos valorizar também a tua carreira bonita. Quantos anos de categoria de base do Vasco, Madison? Você é de que bairro lá do Rio de Janeiro, ou se você é de alguma cidade do interior do Rio? Ó, foram 2 anos aqui, no Volta Redonda, né? Fiz a juvenil no Volta Redonda. Aí depois eu fui para os juniores do Vasco, fiquei 3 anos. E aí no Vasco... O Vasco é uma escola boa, né, Madison? Oi? O Vasco é uma escola boa de categoria de base. Tinha muito cara bom no Vasco. Você estudava lá em São Januário também, não? Fingia que ia. Muito boa a escola lá, né, cara? Não, porque aí logo depois dos 3 anos que eu... No último ano, o Renato assumiu o Vasco, se eu não me engano, em 2006. E aí a gente estava jogando TV Cultura, cara. Copa TV Cultura. Era, acho que parecido com o Rio São Paulo, assim, mais ou menos. E aí o Renato viu alguns jogos meus e logo me subiu. Aí ficava no profissional direto, né? De manhã e tarde, e já não gostava de estudar, aí que eu não fui mesmo. E você lembrou bem, me recordo disso. Em 2008 o Vasco caiu, mas você foi fundamental para que o time não caísse antes das últimas rodadas. Você marcou gol, foi o principal destaque, né? Então, teve um jogo que, se eu não me engano, foi contra o Náutico, cara. Se a gente não perdesse aquele jogo, a gente ia para a última rodada dependendo só da gente. E nós perdemos de 3-1 ou 3-0, cara, dentro de São Januário. No Rio ou no Nordeste? Dentro de São Januário. Rapaz, aí fomos pro último jogo, praticamente já dependendo de resultado. Aí perdemos também. Acho que foi por Vitória, se eu não me engano, o último jogo. Aí acabamos rebaixados. Mas sempre ali lutando, né? Tentando. Naquela época ainda tinha o Alex Teixeira, né? O Felipe Coutinho já tinha saído. Mas, graças a Deus, consegui. Douglas, acho que estava lá também, não estava? O Douglas? Douglas jogou no Corinthians, não estava? Ou veio ano seguinte? Não, estava não. Matson, aí você foi parar, daqui a pouco a gente volta para o Santos. Saindo do Santos, você foi para o Atlético Paranaense. Não deu certo lá no Paraná, Matson? No Atlético, o primeiro semestre foi bom, cara. O primeiro semestre foi bom, que foi no estadual, né? Consegui fazer bastante gol, consegui dar continuidade nessa trajetória aí que eu falo do ápice do jogador, né? Aí
fui conhecer a cidade e acabou tudo. É verdade que você foi convidado a se retirar do condomínio lá que você morava ou isso aí é folclore? Não, isso aí é resenha. É. Mas ovo já jogaram lá. Como é que é? Ovo? Mas já jogaram ovo na minha varanda. Mas foi uma má performance tua ou o time que não estava bem? Não, a gente chegou até na final contra o Curitiba, só que Curitiba tava com um timaço naquela época do Kleber Gladiador. Isso. Os cara tava bem pra caramba, aí não teve jeito. E lá na época era, se eu não me engano, era pontos corridos, não me lembro agora, em 2011, como é que era. Mas nós chegamos para disputar, só que aí os caras ganharam e passaram, acho que 3 pontos, ou abriram 4 pontos, não me engano agora. Não me lembro agora, mas o primeiro semestre lá foi muito bom, cara. Depois que aí foi trocando os treinadores, né? Depois que o Geninho saiu, o Geninho é um paizão, né? O Geninho gosta de ti, eu já conversei com ele e falou muito bem de você. Gente boa demais. Depois que ele saiu, aí tudo muda, né? Tudo é novo. Treinador novo, tudo é novo. Se eu tiver equivocado, você me corrige. Aí você foi parar no Oriente Médio logo em seguida? Aí foi o Papai do Céu que abriu a porta mesmo, porque depois do Atlético Paranaense, eu praticamente já estava sendo descartado, né, no Brasil. Se pegasse uma segunda divisão aí, ia ser muito. Nossa. E aí apareceu o Catar, né? E eu já estava indo para a ladeira para baixo. E aí apareceu o Catar e aí falei, é agora ou nunca. Aí conversei com como é que é pessoas. E como é que é um cara alegre, divertido igual você? Lá no Oriente Médio, a cuíca ronca, né, cara? Roncou até 6 meses. Transição? Vocês estão bem lá, né? Roncou até 6 meses. Os 6 primeiros meses foi complicado, porque não falava nada de inglês. Mal falo português, mas falar inglês. Mal falava inglês. Os caras falavam how are you? Eu falava, tô bem, tá tranquilo. Respondia tudo em português. E aí, com o tempo, os caras... Lá tudo desenrolar lá para você viver bem lá, para as pessoas começarem a te respeitar um pouco, porque lá eles são bem complicados, né? Eles acham que lá eles são bem exigentes, né? E para você dar bem lá, você tem que estar bem dentro de campo. Você tem que estar bem dentro de campo. Aí, você ficou quanto tempo lá, Marcos? Os jogadores passam a te respeitar, né? Eles passam a fazer você de referência, né? E aí eu tive que, nesses 3 anos de Brasil que eu fiquei aqui, né? De 2009 a 2011, vamos dizer assim, esses 2 anos, eu tive que chegar lá e mudar um pouquinho, né? Até porque lá não tem nada que tem aqui, tem lá. Lá o sistema é rígido mesmo. Vacilou, entendeu? E aí eu comecei a focar novamente e foi onde que eu comecei a me destacar nos jogos, comecei a fazer gol, e aí pintou um novo contrato, foi pintando outro contrato, quando foi ver, já estava lá 7 anos. E foi tranquila essa adaptação, o Madison? Não dentro de campo, mas fora de campo, o clima, você teve que ser mais regrado, né? Sim. Ó, eu não tenho problema com adaptação, não, sabe? Graças a Deus eu tenho esse diferencial, assim, nunca passei problema nenhum com adaptação. Mas, com certeza, eu senti um pouco a diferença, né? Lá eu cheguei lá, tava 45 graus. Meu Deus do céu, como é que vai treinar isso aqui? À noite, 40 graus. Então, assim, o clima, né, as exigências que não pode andar sem camisa, né? Aqui, se no Brasil você vai na padaria sem camisa, você vai tudo quanto é lugar sem camisa. Lá, se você andar sem camisa, você é preso. Entendeu? Então, assim, nesse sentido, assim, das regras deles lá, eu
acabei me adaptando, né? Mas, assim, no mais foi tranquilo, cara. Como você deu certo lá, pensou em se naturalizar para jogar pela seleção de lá ou nunca passou isso na tua cabeça? Rapaz, eu confesso a você que passou. Passou porque quando eu completei o 5º ano lá, o Sheik, que era do meu time, ele tinha uma afinidade com o dono do país, né? Com o filho do dono do país. Então, como eu estava me destacando muito no time dele, ele chegou a cogitar isso. Eu falei para ele, eu tô dentro, né? Porque a gente sabe como é que é, sabe como é que é no Brasil, né? Mas aí acabou que ele saiu e aí o negócio foi por água abaixo. Tecnicamente, teu melhor momento foi lá no mundo árabe ou foi aqui no Santos, no Vasco? Ah, não. Tecnicamente dizendo, foi no Vasco e no Santos, sem sombra de dúvida. Lá eu estava muito bem também. Só que coisas que eu fazia aqui, lá eu já não estava fazendo, mas eu consegui fazer bastante gol. Né? Os 3 primeiros anos lá foi top demais, assim, sabe? Mas aí depois já começou a mudar um pouco. E lá, se você não treinar a parte, cara, não tem jeito. Madison, vamos fazer algumas recordações. Não sei se tu vai se lembrar. Estava me lembrando outro dia aqui com meu filho em casa. Eu fui com vocês, porque eu acabei viajando lá para Nova Jersey para inaugurar o estádio do Red Bull. Você foi nesse jogo aí, você lembra disso? Ou você foi acabou indo para Belém do Pará? Não, eu não na fui. Copa do Brasil. Não eu foi? não fui para esse jogo, não. Mas você esteve na embaixada comigo, isso eu lembro. Fui. Na embaixada eu fui, porque E eu vou contar uma passagem aqui, quero ver se você lembra. Uma passagem, não sei se você falou sério, se você falou brincando. Quando estávamos eu, você e o Edinho, filho do Pelé, que na época também fazia parte, né? E chegou lá a norte-americana, que trabalha lá na embaixada, e perguntou para a gente com aquele sotaque o que nós iríamos fazer nos Estados Unidos. Eu não sei se tu falou brincando ou se tu falou sério. Aí ela, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Aí você solta assim, eu vou jogar bola, pô! E desde aquele dia, esse cara falou sério ou falou brincando? Eu falei sério brincando, sabe? Aquele sério brincando, para dar uma descontraída, porque a mulher começou a falar desse jeito aí, não entendi nada, eu vou falar para ver se dá uma descontraída. Tava suando pra caramba aquele dia, velho. Cara, eu me lembrei disso aí, eu falei pro meu filho, mas nós rachamos o bico aqui, mas foi muito engraçado. E você ainda fez o de pagar o lanche na cena. Não, tu paga aí, tu tá ganhando bem, Lagarto, tu paga aí, cara. Cara, era muito resenha, Matos. Quem que era mais resenha? Você, Zé Love ou Neymar? Quem que ganhava essa disputa aí? Cada um tinha um momento ali de resenha ali que dava empate. Mas quando juntava os três, não segurava ninguém. Meu Deus do céu. E o Robinho também era desse time aí, Lô? Robinho estava na zona. O negócio dele ele ficava só esperando. Aí quando. Né, o Robinho já tava mais de experientão e tal. Né, mas aí tinha a hora que ele não aguentava, ele tinha que entrar no meio também da resenha, não tinha jeito. A gente puxava ele. E me diz uma coisa, como é que era conviver com esse time aí que ganhava tudo e além disso, também tinha responsabilidade dos jogos e do campeonato, né? Rapaz, eu costumo dizer para as pessoas quando perguntam desse elenco que as coisas fluíam naturalmente. Né? O negócio estava tão bom, tão positivo, que ia acontecendo assim que a gente só ia ver depois na televisão. Caraca, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Sabe? Era um elenco tão alto astral, tão positivo, que chegava dentro do campo, o negócio desenrolava de uma maneira que acho que nem treinado às vezes era. E as coisas fluíam. Era um elenco sensacional, cara. Ô, Madison, eu estou recebendo a informação aqui que parece que o YouTube, não só o meu, de todo mundo, deu pau. Foi de todo mundo? Foi todo mundo? Nós estamos... Tá pesado, então, hein? Fala aqui, ó. O cara tá aqui, ó. Ele pode trocar uma ideia com o Madison, mas todos os canais bugaram. Podemos transferir lá para o Instagram ou não? Eu te chamo lá?